Na aula anterior, apresentamos o filo Nematoda, ou vermes cilíndricos, de uma forma geral. Agora é hora de analisarmos mais de perto alguns dos nematóides parasitas. Atenção! Vamos nos concentrar exclusivamente nos nematóides que parasitam seres humanos. Haverá algumas imagens bastante explícitas e descrições detalhadas que podem ser desagradáveis para alguns espectadores. Além disso, se você acredita estar apresentando alguns dos sintomas descritos, procure aconselhamento de um profissional médico licenciado. Lembre-se de que a maioria dos nematóides são de vida livre, ou não parasitas, e que várias espécies são essenciais para o meio ambiente, a humanidade e a ciência. Para contextualizar, existem mais de 25 mil espécies de nematóides descritas, e apenas cerca de 35 delas parasitam seres humanos. Nesta aula, vamos nos concentrar em apenas 7 espécies e grupos de vermes nematóides. Esses são os vermes intestinais humanos, ostiúros, ancilostomídeos, triquinelas, vermes da Guiné, filares e lombrigas caninas. O verme intestinal Ascaris lumbricoides é uma espécie de verme cilíndrico extremamente comum que parasita seres humanos. Globalmente, cerca de 1 bilhão de pessoas provavelmente têm lombrigas intestinais em qualquer momento. Embora isso seja mais comum em países sem saneamento básico e instalações de esterilização adequadas. Os vermes intestinais vivem no intestino delgado de seus hospedeiros. As fêmeas adultas podem atingir tamanhos de 30 centímetros de comprimento e produzir 200 mil ovos por dia, que são eliminados do hospedeiro pelas fezes. Embora extremamente resistentes e tolerantes à falta de oxigênio e umidade, esses ovos são facilmente destruídos pela luz solar direta e por altas temperaturas. Se os ovos forem ingeridos acidentalmente, geralmente através de alimentos contaminados, eles eclodem e penetram na parede intestinal, chegando à corrente sanguínea e, eventualmente, ao coração, depois aos pulmões e à traqueia, finalmente à faringe, onde são engolidos e levados de volta ao estômago para completar seu desenvolvimento. Ali, alimentam-se do conteúdo intestinal e atingem a maturidade em cerca de 2 meses após a ingestão inicial. A maioria dos humanos parasitados por lombrigas intestinais desconhece a sua condição, uma vez que a infecção raramente é fatal, embora em grande número possa ser mortais. A infecção também pode causar dor abdominal, reações alérgicas e obstrução. Os chiuros são um dos vermes parasitas mais comuns do mundo. Neste exato momento, pelo menos 1 bilhão de pessoas estão infectadas com os chiuros. Provavelmente, bem mais de 6% da população do Brasil está atualmente infectada, e alguns especialistas estimam que esse número seja maior. No entanto, são mais comuns em crianças menores de 18 anos e em seus cuidadores. Isso ocorre porque os parasitas adultos vivem no intestino grosso e no seco. As fêmeas que têm apenas cerca de 12 milímetros de comprimento migram para a cavidade anal à noite para pôr seus ovos. Isso causa uma coceira, que, ao ser coçada, contamina as mãos e a roupa de cama. Caso os ovos microscópicos engolidos acidentalmente infectem o hospedeiro e se desenvolvam rapidamente, em até 6 horas a temperatura do corpo humano, eles acabam eclodindo no intestino grosso. Eles podem infectar continuamente o mesmo hospedeiro ou se espalhar facilmente por contato direto. A infecção pode ser facilmente prevenida através da lavagem regular das mãos, troca diária de roupa íntima, banhos e troca frequente de roupa de cama. Existe uma variedade de medicamentos com e sem receita para o tratamento dessas infecções, embora a maioria delas seja leve e desapareça sem que o hospedeiro perceba, uma vez restabelecida a higiene adequada. Os humanos são seus únicos hospedeiros, e eles não infectam nenhum outro tipo de animal. Os ancilostomídeos, vulgarmente chamados de vermes de gancho, recebem esse nome porque sua região anterior se curva dorsalmente, assemelhando-se a um gancho. É provável que mais de meio milhão de pessoas no mundo estejam infectadas por ancilostomídeos. Na fase adulta, eles usam as placas em suas bocas para se fixarem ao revestimento intestinal do hospedeiro, onde sugam e bombeiam sangue através do intestino. Infecções graves podem causar anemia e prejudicar o crescimento e o desenvolvimento em crianças. Assim como os vermes intestinais, seus alvos são eliminados nas fezes, mas, ao contrário dos vermes intestinais ou ostiúros, os ovos eclodem no solo e vivem de bactérias, como os vermes intestinais de vida livre. Mas, ao contrário dos vermes intestinais ou ostiúros, os ovos eclodem no solo e vivem de bactérias, como os vermes cilíndricos de vida livre. No entanto, ao contrário dos vermes cilíndricos de vida livre, se a pele humana entrar em contato com o solo infectado, esses vermes jovens podem se tornar parasitas e penetrar na pele até atingir a corrente sanguínea,
E em seguida, os pulmões, onde são expelidos pela tosse até a faringe e engolidos, de muito semelhante aos vermes intestinais. Os vermes do gênero Trichinella pertencem ao gênero com numerosas espécies de nematóides microscópicos conhecidos por causarem a trichinose, uma doença potencialmente fatal, com cerca de 10 mil casos relatados anualmente. São comuns tanto em populações de mamíferos selvagens quanto domésticos, embora algumas espécies parasitem aves selvagens e crocodilos. Os vermes adultos e as larvas encistadas desenvolvem-se dentro de um único hospedeiro vertebrado, e um animal infectado serve como um hospedeiro definitivo e potencial hospedeiro intermediário. São transmitidos aos humanos através do consumo de carne crua ou mal cozida, geralmente de porco, urso ou alce, que contém juvenis encistados que residem dentro de células nutridoras. Ao eclodirem, os vermes juvenis penetram nos vasos sanguíneos, sendo transportados por todo o corpo até chegarem às células musculares esqueléticas, onde provocam uma reorientação da expressão gênica na célula hospedeira, forçando-a a se tornar uma célula nutridora que alimenta o verme. O verme da Guiné é responsável por causar draconcolíase, uma doença tropical negligenciada que afeta principalmente comunidades pobres em partes da África e da Ásia que não têm acesso a água potável ou consomem peixe mal passado ou cru. Tecnicamente, a transmissão ocorre por meio de copépodes infectados, crustáceos microscópicos que, ao serem ingeridos, morrem no estômago e liberam os vermes juvenis. Diferentemente de alguns outros parasitas nematóides, a infecção por vermes da Guiné é muito dolorosa, e as fêmeas adultas saem fisicamente do corpo, geralmente pela parte inferior da perna, causando dor excruciante. Felizmente, muitos progressos foram feitos na erradicação do verme da Guiné, liderados pelo Centro Carter e pela Força-Tarefa Internacional para a Erradicação de Doenças, que iniciaram seus esforços de erradicação em 1986, quando havia cerca de 3,5 milhões de casos relatados em 21 países da África e da Ásia. Em 2022, foram relatados apenas 13 casos em humanos, provenientes de 4 países. Assim como o verme da Guiné, as filárias também causam doenças debilitantes. Existem pelo menos 8 espécies de vermes filárias que infectam humanos, e, infelizmente, cerca de 120 milhões de pessoas em países tropicais são infectadas. Geralmente, vivem no sistema linfático e podem causar inflamação e obstruções. Fêmeas sexualmente maduras liberam crias vivas, conhecidas como microfilárias, na corrente sanguínea. Ali, são ingeridas acidentalmente por mosquitos que atuam como hospedeiros secundários, onde os filhotes se desenvolvem. Então, quando e se o mosquito conseguir picar novamente, eles escapam para a ferida e migram pelo sistema linfático até um linfonodo regional, onde se desenvolvem até a maturidade sexual, acasalam e dão à luz a microfilárias. A exposição prolongada e repetida a alguns vermes filariais pode causar elefantíase, que se torna visível devido ao crescimento excessivo de tecido conjuntivo, levando a um inchaço enorme nas partes afetadas. Outra espécie causa a cegueira dos rios e é transmitida por moscas negras. Além dessas espécies, uma outra, o verme do coração canino, também é transmitida por mosquitos, mas infecta principalmente canídeos, gatos, furões e leões marinhos. No meio oeste dos Estados Unidos, por exemplo, é provável que infecte até 45% de todos os cães domésticos. Infelizmente, as filárias não são os únicos vermes cilíndricos que afetam os cães. Os vermes cilíndricos do gênero Toxocara, presentes em cães e gatos, são extremamente comuns em cães e podem ser transmitidos para humanos por contato e ingestão acidental de matéria fecal infectada. Os seres humanos podem ser infectados por esse verme cilíndrico simplesmente ao acariciar o pelo de um cão infectado e ingerir acidentalmente os alvos infectantes que possam estar presentes. Em cães e gatos domésticos, desenvolve-se no intestino delgado. Nos seres humanos, pode desenvolver-se na parte posterior do olho, causando cegueira, ou no fígado, ou nos pulmões. Tal como acontece com muitas lombrigas, a infecção pode ser bastante reduzida através de saneamento adequado e lavagem frequente das mãos. Animais infectados podem disseminar ovos nas fezes ou por transmissão vertical, na qual fêmeas grávidas podem passar a infecção diretamente para seus filhotes quando vermes jovens e errantes infectam os embriões, o que significa que alguns filhotes de cães e gatos nascem infectados. E assim, concluímos nossa análise sobre nematóides, parasitas e nematóides em geral. Mas ainda não terminamos completamente com os parasitas.
Vamos em frente e examinar o único filo animal inteiramente parasita, nematomorfa, os vermes crina de cavalo.